Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de C#, continuando aqui o nosso editor de texto. Hoje nós vamos desenvolver mais funcionalidades aqui. Vamos começar pela funcionalidade de abertura do nosso arquivo. Vamos lá então, vamos criar aqui a função private void abrir. Joia. E aqui nós vamos chamar então a nossa caixa de diálogo para abrir arquivo. Lembrando que nós já inserimos as caixas de diálogo aqui, ó. Tem Open File Dialog 1, tá vendo? Que é a caixa para abertura de arquivo. A coisa vai girar em cima dessa caixa aqui. Nós vamos ler o arquivo que nós vamos apontar por essa caixa e carregar o conteúdo do nosso Rich Text Box. Basicamente é esse caminho, essa rotina que a gente vai fazer, certo? Antes vamos configurar aqui para this Open File Dialog 1 multiselect para false, e dessa maneira a gente não permite que sejam selecionados mais de um arquivo. Eu posso fazer isso também aqui, ó, selecionando, vindo em propriedades e procurando aqui, ó, multifile selected false. Beleza? Já está em false ali, então posso tirar isso daqui, certo? Só se eu quiser permitir a seleção de múltiplos arquivos. O título, então, this Open File Dialog 1.título, isso aqui pode ser definido lá também, tá? Vai ser abrir arquivo, beleza. Então, Open File Dialog, Open File Dialog 1 ponto initial directory, aqui eu vou definir o diretório inicial, certo? O diretório inicial que ele vai abrir, e aqui eu vou apontar para a pasta da aula de hoje, que é a aula 85, né? Então, aliás, não, né? Vou apontar para a pasta do nosso, onde a gente está definindo aqui o nosso editor, ok? Para essa pastinha aqui que vai ser a pasta inicial. Então, Find Directory, vou colar ela aqui, ok? E aqui na frente nós vamos implementar um arroba aqui, por causa dos caracteres especiais, né? Para ele não ter problemas ali na leitura, ok? Barrinha aqui no final. Indiquei a pasta inicial. Então, Open File Dialog 1. Agora nós vamos, através do filter, definir os tipos de arquivo, certo? Que vão ser abertos ali. E aqui eu quero, por exemplo, o nosso tipo que nós criamos, tá? Se eu quiser, por exemplo, txt, a gente faz assim, ó, *.txt, tá? Eu estou definindo todos os arquivos. Cadê o pipe aqui? *.txt. Estou definindo todos os arquivos txt, certo? Mas, se eu quiser, por exemplo, .doc, todos os arquivos, por exemplo, ó, todos arquivos. Esse é o que vai mostrar lá, certo? E com o pipe aqui, a gente determina o tipo do filtro, todos os arquivos. Eu quero limitar aqui no meu tipo de arquivo. Então eu quero aqui, por exemplo, o arquivo que nós criamos, que é o CFB, .cfb, *cfb. E não quero dar opção para todos os arquivos. Eu quero que só apareçam os arquivos .cfb, que é os arquivos que nós vamos gravar, beleza? Jóia. Esse filter aqui, pessoal, pode ser definido aqui também na caixinha de diálogo aqui, ó, na caixinha de diálogo para salvamento. Então, onde é que a gente chama ela aqui? Tá vendo? Open File Dialog, nós podemos, após a chamada dela, vamos vir nela aqui, né? Aqui, ó, na caixinha Open File Dialog, nós colocamos em Default Extension e filter aqui também. Vamos colocar aqui, ó, *.cfb, certo? Do jeito que nós colocamos lá, pipe *.cfb, ok? Quando a gente chamar o salvar,
olha só como que isso aparece. Vai ser a mesma coisa quando a gente chamar o abrir. Tá vendo aqui, ó? Salvar, aqui, certo? Então ele já dá a opção para mim de eu salvar com aquele tipo de arquivo, ó. Teste, não vou colocar a extensão, salvar. Olha aqui, vamos lá no nosso editor, na aula, né? Checar se o arquivo existe, se ele vai verificar se o caminho existe. Tudo isso pode ser configurado aqui, tá? Se existe aqui, ó, check file existe true, check patch existe true, tá vendo? Ou a gente pode definir ali ou via programação, definindo a propriedade em true aqui. Vamos chamar direto a caixinha aqui, então. Então, o nosso Open File Dialog, vamos criar aqui, ó, Open File Dialog. Open File Dialog 1, certo? E nós temos que comparar o resultado de Open File Dialog, certo? Da mesma maneira que nós fizemos com a janela de salvamento. Olha aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Se o resultado de Save File Dialog foi igual Dialog Result OK, ele vai iniciar o procedimento de salvamento. Certo? Aqui é a mesma coisa. Se for igual a OK, ele vai iniciar o procedimento de abertura. Então, eu posso copiar exatamente essa rotina, implementando para Open File Dialog. Então, ó, copia ali, cola aqui, certo? Então, eu vou abrir a caixinha, certo? E comparar se o Dialog Result é OK. Uma outra forma da gente fazer isso aqui é o seguinte, vocês vão achar isso aqui também, ó, exatamente o mesmo resultado, ó. Dialog Result, vocês vão criar um Dialog Result, certo? E vão colocar aqui, ó, this Open File Dialog 1 show dialog, certo? Então mostrou a caixinha e quando vocês derem OK ou cancelar, esse resultado, esse retorno vai ficar armazenado aqui, certo? O que vocês vão fazer? Vão simplesmente verificar se isso é igual, aqui, ó, se o resultado da result for igual, pode colocar aqui, ó, System Windows Forms Dialog Result.OK. Pessoal, notem que é exatamente o mesmo procedimento, escrito de uma forma diferente, certo? Então vocês podem usar ou essa maneira, cadê? Aqui, ó, ou essa maneira, ou essa maneira. Tanto faz, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Assim como no salvar, aqui nós também, assim como nós fizemos no salvamento, aqui também vamos colocar dentro de um procedimento de try, certo? Para ficar uma coisa mais segura, caso aconteça um erro, a gente consegue fazer o tratamento desse erro. Então, um tipo de exception aqui, vamos chamar de EX, ok? E vamos iniciar o procedimento de abertura aqui. O que a gente tem que fazer? Bem parecido com o que nós fizemos no salvamento. Então, file stream, arquivo, new file stream, certo? Vamos passar aqui também o nome do arquivo, o modo de abertura e o modo de acesso. Exatamente como nós fizemos aqui, ó, tá vendo? Sem tirar nem pôr. Parece até que a gente está copiando de um e colocando no outro, né? Só que um é para o salvamento, o outro é para a abertura. Então, Open File Dialog 1. File name, nome, depois modo, então File Mode, aqui ó, o modo de abertura, lembra que nós usamos no outro? Abertura ou criação, porque aqui eu preciso criar o arquivo, né? Aqui eu não preciso criar o arquivo, então eu só preciso abrir. E File Access, lá nós usamos write, que a gente estava criando e escrevendo no arquivo, aqui nós vamos ler do arquivo, então modo read, estou lendo do arquivo, ok? Depois, o que nós fizemos? Nós vamos criar um Stream Reader. Aqui, nós criamos um Stream Writer, um escrevedor, que nós chamamos ele, né? Inventamos uma palavra.
Aqui a gente não precisa inventar a palavra, aqui é o leitor, tá? Aí você fala para mim, não precisava de criar a palavra, poderia usar escritor, né? Mas eu não queria usar a palavra escritor mesmo, eu queria inventar a palavra escrevedor mesmo, tá bom? Então, Stream Reader, que é o nosso leitor, aqui nós chamamos de quê? CFB Stream Writer. Aqui nós vamos chamar de CFB Stream Reader. Reader. Muito bem. New Stream Reader. Beleza. Joia. Tem que passar o arquivo, né? Aqui, ó. Arquivo. Tem que passar para ele aqui. Igual nós temos no outro. Sem tirar nem pôr. Ok? Agora, no nosso CFB Stream Reader, nós vamos definir aqui, ó, o Base Stream. Base Stream. Lembra que nós fizemos lá com o outro? Foi seek, né? Aqui também é o seek a partir do 0 com o seek orange ponto begin, a partir do início. Mesma coisa de novo aqui, ó. This, o que nós precisamos fazer agora? Definir o texto do nosso reach text body. Então, reach text box, né? Reach text box 1 ponto text, zera ele, certo? Ou dá um clear, tanto faz. Agora nós vamos ler do nosso arquivo e passar para o reach text box, beleza? Esse é o procedimento. Então vamos criar aqui, ó, string linha, vamos ler linha a linha. Então CFB stream reader ponto readline, então ler uma linha e adiciona ali na nossa string linha. Agora vamos fazer isso, repetir esse procedimento enquanto a linha retornar algo diferente de null, ou seja, enquanto tiver linha ele vai ler e colocar lá no nosso arquivo, no nosso visualizador, né? Então enquanto linha for diferente de null, quando tiver linha para retornar, o nosso reach text box ponto text recebe aqui uma concatenação com o conteúdo da linha mais uma quebra de linha, porque chegou no final da linha, ele insere a quebra para poder passar para a linha de baixo, certo? E linha recebe novamente aqui, ó, stream reader readline, a leitura da próxima linha, beleza? Após todo esse procedimento, eu leio no arquivo e jogo na tela, eu fecho. Então a gente tem que dar aqui, ó, o CFB streamliner.close. Close. Beleza. Isso tudo se der certo. Caso dê errado, nós vamos emitir uma mensagem que vai ser erro de leitura. Então, erro de leitura, erro ao ler. Beleza. Joia. Salva. Vamos rodar. Vamos lá. Rodar aqui para a gente ver o resultado disso. Nós já gravamos. Agora nós vamos abrir. Então, vamos vir em abrir. Duplo. Chama aqui o abrir. E a mesma coisa no menu. Arquivo abrir. Chama aqui a função. Beleza. Novo arquivo. Apaga tudo. Agora vamos abrir o teste. Vamos abrir o teste aqui. Pastinha para cima. 83. Teste. Abrir. Tá aí. Aberto o nosso arquivo teste. Então nós já aprendemos a gravar o arquivo, a gravar e criar um novo arquivo, fazer a abertura dele